Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast muito especial por vários motivos. Primeiro porque estamos com Ana Tomazelli aqui, que você já vai conhecer, e é uma super especialista em um assunto que você, da minha audiência, da nossa audiência aqui na Lec, gosta bastante, que é carreira. Nós vamos falar de carreira sem sofrer, como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você. É o livro da Ana que está aqui na minha mão, aqui, ó, eu vou colocar para quem estiver nos assistindo, vai poder ver aqui no canal da Lec no YouTube. E também é muito importante o episódio de hoje porque voltamos ao presencial. Um novo formato, talvez você nem conheça esse formato do LecCast, mas durante muito tempo nós gravamos aqui presencialmente e agora estamos de volta com novos episódios assim. Já me deixa um like, obviamente, e um comentário se você gosta desse formato, se você acha que a gente deve fazer outras edições dessa forma e o que você gostaria de encontrar também aqui no LecCast. É sempre muito bacana poder te ouvir, já que hoje não estamos ao vivo, sempre às terças-feiras às 18 horas e 18 minutos, mas estamos com a premiere, o lançamento deste episódio aqui em primeira mão para você. O meu aviso rápido de hoje é para te dizer que o MBA em Compliance da Lec ainda está com as inscrições abertas. Então, se você tem a intenção de começar os seus estudos ainda em 2024, não perca a oportunidade. O link, como sempre, estará na descrição do episódio, no chat, enfim. Tenho certeza que você vai encontrar por aí no vídeo e também na descrição do episódio, na sua mídia de áudio favorita. Vamos lá ao papo de hoje? Ana Tomazelli, psicanalista e autora dos livros Carreira Sem Sofrer, que está aqui na minha mão, Como Ter Sucesso Sem Perder Saúde e Sem Brigar com Quem Está Perto de Você, e Desista, um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. A Ana também é produtora de conteúdo no Instagram e no YouTube. Você encontra ela em @AnaTomazelli oficial. Ana, obrigado demais por estar aqui com a gente hoje. Um prazer te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais, mas estamos perto da Paulista mesmo, né? Eu que estou super feliz de estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu também sou apresentada como produtora de conteúdo. Muito interessante. Acho que depois eu posso explicar um pouco mais. E geralmente eu tenho sido apresentada como a mocinha do RH que viralizou na internet. E, bom, aqui nesse contexto eu quero dizer que quando eu era diretora de RH de operações, eu era garota compliance, eu era a menina dos olhos do jurídico. Que bonito. Isso eu posso contar daqui a pouco. Vamos começar, vamos fazer chover colorido, espero que gostem. Vamos começar. A Ana também tem um podcast que se chama Sorrindo no Caos. Aí, se você quiser saber mais sobre isso, você pode encontrá-la por lá também. Mas conta pra gente. Eu acho que é sempre legal a gente começar o papo, e eu gosto de fazer isso, porque, é claro, você tem uma legião de fãs, eu sei disso, mas tem ainda algumas pessoas no nosso universo que talvez não te conheçam. Então, eu queria te pedir a gentileza de contar um pouquinho da sua história. Quem é você, a mocinha do RH que viralizou na internet? Explica essa jornada aí até chegar nesse ponto hoje como autor, enfim, professor. Aliás, meus parabéns pelo Dia dos Professores. Muito legal receber professores por aqui, porque a gente sabe que é a certeza de episódio rico aqui no LecCast. Muito obrigada, e acho que você é professor também, inclusive fala muito bem, né? Uma Obrigado. voz de locutor, adorei. Parabéns para nós, gostei desse MBA em Compliance aí, quero saber mais, porque Boa. tem muita gente que precisa ter um pouco mais de noção da vida, Verdade. né? E Compliance entrega muito discernimento, eu acho. Então, se eu puder indicar também, eu te agradeço. Na verdade, é muito interessante porque, obviamente, a maioria das pessoas não me conhece. Então, é muito interessante porque quem tá já na minha rede, na minha bolha, quem me comprou na planta, né? Que meus amigos estão assim, eu comprei você na planta. Quem me comprou na planta, acha assim, eu tô super famosa, porque quando estourou meu primeiro vídeo no primeiro semestre, começou, obviamente, furei essa bolha, e aí as pessoas que me conheciam começaram a me receber por outras portas, né? E aí acham que eu tô super famosa e tal. Mas aí eu chego nos lugares e pergunto, quem me conhece e tal? Pouca gente levanta a mão. Mas quando eu reproduzo o texto do meu primeiro vídeo que viralizou, aí você vê as caras das pessoas assim, falam, meu Deus, é ela. Eu falo, vocês reconheceram, né? Pois é, sou eu. Aí a gente começa uma conversa e tal. Então, acho que para chegar até aqui é importante pontuar algumas coisas. A minha linha fina de apresentação, meu slogan de apresentação é o seguinte: eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista, executiva em recursos humanos há 25 anos, dentro e fora do Brasil, que virou psicanalista, fundadora de ONG e pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos e agora no doutorado vou pesquisar a semente da violência masculina em Caim e Abel.
Posso explicar também Uau. por que religião está no meio da conversa. Então, sou uma jovem senhora de 43 anos, carioca, mas moro em São Paulo há 22, então para mim é uma combinação bem perfeita, né? Falo mal de carioca, falo mal de jornalista, falo mal de RH, falo mal de tudo que eu sou por estar dentro. Não sou advogado, mas falo mal um pouco de advogado também, mas advogado é o tipo de amigo que a gente tem que ter, né? Assim como outros. Então, o que acontece? Eu engravido aos 16 anos, então, nasço lá no Rio e tal, uma infância um pouco mais difícil, e aí engravido aos 16 anos, decido ter ali, com a minha mãe, com a minha família, minha tia, tal, não sei o quê, e aí venho para São Paulo, conheço, de fato, meu primeiro marido, que cria esse filho junto comigo, um masculino muito... lindo, interessante, dedicado, muito amoroso. Meu primeiro ex-marido, que eu sou que nem o Silvio Santos contando filho, né? Eu, Fábio Júnior, Alice Taylor e o MC Catra. Eu gosto de casar, né? Eu gosto de casar, sou monogâmica, viu, Vini? Sou monogâmica. Tem uns jovens aqui atrás da câmera, viu, gente? Eu vou falar com jovens daqui a pouco. Então, sou monogâmica, enfim, hétero, drogas pesadíssimas, né? Então, eu sou mãe do Rafael, de 26. Sou mãe do Guilherme, desse meu primeiro casamento, de 16. E minha filha favorita, que é a minha nora, né? Que tá com meu filho já há 8 anos, que é a Camila, de 27. Então, acho que é importante fazer essa marcação geracional, porque daí eu estouro na internet com a questão geracional e tenho não só os estudos a partir de RH, mas também a vivência empírica, né? Dentro de casa, sendo mãe de 2 homens topos de pirâmide. Então, aquela coisa... brancos, louros, de olhos claros, magros, altos, fortes, héteros, cis, lindos, óbvio, né? Porque daí vai falar, ai, essa mãe vai fazer o quê? Então, essa coisa de ser mãe de homem de topo de pirâmide, ser hétero, gostar de ser casada, ser monogâmica. Eu tenho 4 irmãos homens, uma relação com meu pai que começa ali por volta dos 30 anos. Então, venho para São Paulo, trabalho com comunicação, trabalhando em Jornal Lance, me formo jornalista, saio de design e vou para jornalista. Queria ser rádio AM, editoria de cidades. Eu queria brigar com a prefeitura, avisar da enchente, uma loucura. Eu ia ser presa, né? Obviamente, meus testes vocacionais sempre deram jornalista, advogada e serviço social. E minha mãe dizia assim, advogada não, que você vai morrer, né? Primeiro caso que você pegar, que você for bater de frente com alguém, vão te matar. Então, nunca deu. Venho para São Paulo, então, trabalho com comunicação. Entro na DASA, que é a dona do Delboni do Lavoisier aqui em São Paulo. Sim. A DASA super pequenininha, entro estagiária, fico lá 7 anos, saio gerente Brasil. Faço 17 M&As na DASA, por isso que eu sou a garota compliance. Então, como eu sou cria do Dr. Caio e do Dr. Gastão, a gente está falando de governança corporativa, compliance, ISO, sistema integrado de gestão, etc., desde 2004. Então, você imagina que eu tô há 20 anos falando muito sobre isso e como eu sou uma virginiana que só caso com auditor. Uau! Essa é uma informação que eu pouco dou, né, nas conversas. Eu sou muito a garota compliance. Então, faço a minha trajetória, me apaixono por RH, comunicação em RH, e descubro que aquilo que eu queria como rádio AM, dá para fazer com RH do ponto de vista de serviço, né? De tornar a vida das pessoas mais fácil, de ser útil e tudo mais. Mas aí, sempre muito inquieta, faço muitas coisas, tenho burnout, decido fazer a transição de carreira em 2018. E aí, 2019, fundo a ONG, estoura na pandemia. Minha primeira experiência de viralização é 2020, mas não tinha minha cara, né? O que muda tudo. Não tinha minha cara. Mas eu recebo 6.138 pedidos de terapia na caixa do Instagram. Uau. E a gente desenvolve um método de educação em saúde mental. E aí o IPFEM, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, é uma organização do terceiro setor, que hoje é de educação em saúde mental baseada em dados para o mercado de trabalho, com os marcadores sociais de gênero e étnico-raciais, e que esse ano pivota, o pessoal do terceiro setor odeia a minha linguagem de segundo setor, corporativo, horroroso, pivota para masculinidades. Então, a gente vai assumir o compromisso de falar com 1.000 homens que mandam até 2030 para apoiar a agenda de ODS da ONU. A coisa vai, chega no passado, eu falo, quer saber? Eu quero voltar para o mundo corporativo, mas eu não quero esse lugar de diretoria de operações de RH, né? Então, eu viro mentora de executivos e conselheira de empresas, lá na Ingemão IT, principalmente, mentorando diretores, presidente, etc. E aí, cara, escrever e falar, e a linguagem é como eu me coloco no mundo, e comecei a botar tudo pra fora. Tudo que eu sinto, tudo que eu vejo, tudo que eu acho. Sou muito estruturada, então, muito estudiosa também, entrei no mestrado e tudo. Daí, livro, e experimentei várias coisas pra internet, mas meu lance é conversar, né? E aí, o que acontece é que eu converso há muitos anos, de muitos jeitos diferentes, como isso aqui, e um pedacinho de um vídeo furou a bolha, tá com quase 12 milhões
de visualizações. Não era o meu objetivo, mas eu também não vou resistir à vida. Claro. Então, a coisa se apresentou, eu saí de 1.600 seguidores, acho que eu tô quase com 83, 85, sei lá, 87, não sei, quase 90, não sei, mais. E é muito interessante, porque eu olhei para isso e falei, deixa eu ver isso aqui. Porque eu ensino carreiras múltiplas, carreiras digitais, plano ABC, eu ensino a construir carreira como uma carteira de investimentos. Então, me pareceu muito interessante, de fato, jogar o jogo. Eu encostava o dedinho na água, sabe? Aí, a hora que a onda veio, eu falei, então tá bom, eu sou mergulhadora, vambora. Então, acho que é assim que eu já adiantei até algumas coisas, mas é assim que eu chego até aqui, sem sofrer, o que não significa que seja uma jornada fácil, não significa que eu trabalhe pouco, mas eu costumo dizer, se organizar direitinho, todo mundo, não sei o tanto de informalidade que tem aqui nesse podcast. Absolutamente à vontade. Então, se organizar direitinho, todo mundo transa, muda o mundo e faz uma carreira excelente, porque para mim, carreira não é sobre trabalho. Então, eu ficaria com essa resposta, mas sou professora, né, gente? Eu falo por 9 horas sem parar, então eu ficaria com essa resposta. Eu chego aqui muito feliz, muito realizada e principalmente com a sensação de que se eu morrer hoje, eu não deixei nada por fazer. Obviamente tem muito a fazer, mas não daria para ter feito até hoje. Mas isso é muito uma das coisas que me faz dormir em paz, assim. Acho que eu ficaria com isso. Não, a história é maravilhosa e o que você prometeu antes da gente começar já está acontecendo. O que eu prometi, gente? Você falou, você vai ter 200 perguntas das minhas respostas, a minha cabeça tá aqui, eu só tô imaginando se eu volto pro roteiro ou se eu entro na sua, que eu tô pensando sobre isso. Eu sugiro que você entre na minha. Deixa eu só avisar uma coisa. Antes, toda vez antes de gravar, gente, eu pergunto quanto tempo a pessoa quer que dure e tal, não sei o quê. Claro. Ai, não, 1 hora, tal. Aí eu falei pra ele assim, deixa eu só te avisar uma coisa. Eu começo a falar, vocês começam a perguntar, vocês não param nunca mais, eu vou ficando com essa fama horrorosa de que sou eu que falo demais. Mas eu sou uma virginiana treinada pra fazer rádio, entendeu? Então eu falo em 3 minutos ou eu falo em 3 horas, a mesma coisa. Então, eu sugiro que você entre na minha e a gente vá no fluxo. Não, eu topo também. Faz uma misturada aí. Eu achei maravilhosa a sua história, porque realmente você passa por muitas jornadas diferentes. Isso tem uma identificação muito grande com a nossa audiência. Nossa audiência que vai trabalhar com compliance, com proteção de dados, não se formou para trabalhar nesse assunto. Então, eles também migram de carreira, vão para outros rumos. Isso gera muita identificação. A ONG, eu acho que a gente precisa saber mais sobre ela, porque também tem um papel fundamental em compliance de olhar para esses temas que você tem investigado por lá. Então, depois conte-nos mais sobre isso também. E aí, eu acho que a gente precisa olhar para o tema central, pelo menos para a gente começar nesse rumo e depois a gente pode se perder com prazer. Mas aí queria saber um pouco mais sobre essa história da carreira sem sofrer. Eu li um trecho de um artigo com você, ou seu, não sei, que dizia assim, que nós não precisamos dormir de conchinha com sofrimento para ter sucesso na carreira. Eu achei isso maravilhoso. Então eu queria deixar essa sua frase, ou a frase atribuída a você nesse artigo... É minha. Para que a gente pudesse puxar esse fio aí. Aliás, para complementar a pergunta, recentemente nós tivemos um congresso, o Bruno Romano, maravilhoso, vocês sabem quem é, um humorista fantástico, ele disse assim, tem uma pesquisa do LinkedIn que fala que 60% das pessoas estão tristes no ambiente de trabalho, e que isso é horroroso, um número alarmante. A dúvida dele é quem são os outros 40% que estão felizes. Ou que estão mentindo. Maravilhoso. Então a pergunta é essa, o que quer dizer essa história de realmente dar para ser feliz sem sofrer, ou não precisamos dormir de conchinha com o sofrimento para ter sucesso? Ai, que pergunta boa. Você sabe que é por isso que eu gosto de participar desse tipo de conversa. O pessoal fala assim, mas você não vai falar sempre das mesmas coisas? Eu falei, bom, para começar que eu falo de muita coisa diferente, então é muito difícil repetir. Mas mesmo quando eu vou falar das mesmas coisas, as perguntas de vocês me dão a oportunidade de elaborar a partir de um outro lugar. Então, a primeira, eu quero fazer um disclaimer aqui, para começo de conversa, porque muita gente não me conhece de fato, e eu preciso de mais gente me conhecendo para me candidatar para o BBB, que meus amigos falam que eu só tô conhecida para Fazenda. Fala, não, querida, você é mais candidata da Fazenda mesmo, não do BBB. Então, mais gente precisa me conhecer. Eu vou começar a sua resposta pelo seguinte, meu disclaimer
Eu não faço apologia do vamos ser felizes e vamos dourar a pílula. Ai, você tem que agradecer porque você está sofrendo e tal. Esses discursos reproduzidos que intencionam manter a gente numa superficialidade, eles são muito perigosos, principalmente do ponto de vista psicanalítico, porque seguram a gente num lugar de fantasia em que por talvez até de fato um mecanismo de defesa, a gente resista a encostar naquilo que dói. Então, quando a gente tem propagandas massivas dizendo não é para sentir dor de cabeça, toma logo esse remédio e tal, a gente tem muita resistência, principalmente no Ocidente, a encostar na dor, né? Mas aí eu vou fazer uma ponte com religião. Então, o meu disclaimer é, eu não sou a pessoa da positividade tóxica. Um título que procura ser transgressor dizendo carreira sem sofrer não significa que a gente vai ser good vibes only. Tudo bem também se você for, tá, gente? Não tem nada contra, tem até alguns amigos que são. Minha postura é sempre ótima, eu tô sempre, na maioria das vezes, super bem-humorada. Mas quando eu tô na merda, ou quando eu tô de chakra desalinhado, possuída pelo demônio, sabe assim, com o alien pra fora... Aliás, jovens, procurem aí o que é um alien, tá? Vocês vão gostar de saber. Com o alien pra fora, eu sou muito melhor. Então, eu regulo a minha resposta emocional muito melhor, porque o mundo não merece receber o meu lixo emocional de qualquer jeito. Então, esse é um trabalho da minha vida inteira. Quando o pessoal fala, o propósito, qual o propósito da sua vida? Cara, o propósito da minha vida é não ser um peso pra você. É não ser um peso pro mundo, é não dar trabalho pro mundo. Só isso já é o trabalho de uma vida inteira, entendeu? Então, esse é o meu disclaimer, tá? Agora... a sensação que eu tenho é que o meu destino é ir adiante. Sempre foi assim. Então, as pessoas, elas vivem em lugares do tempo diferentes. Então, a gente vai dizer que excesso de passado, né, é melancolia, né? Melancolia é excesso de passado, ou depressão, ou ansiedade é excesso de futuro. Raras vezes a gente está no presente, essa coisa mais budista do rolê. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Como o meu destino parece que sempre foi ir adiante, a minha postura diante da vida, eu falei no começo que eu costumo não resistir à vida, né? A minha postura diante da vida, ela é uma postura assim, bom, tá bom, isso aqui é ruim, né? É uma merda, acabou o casamento, saí do trabalho e tal, vou dar uma chorada, mas é assim, o que eu preciso fazer pra... O que tá ao alcance do meu braço? E aí uma coisa muito budista que eu gosto é assim, se eu tenho um problema e posso resolver, eu não tenho um problema, que eu vou resolver. Agora, se eu tenho um problema e eu não posso resolver, eu também não tenho um problema, porque eu não tenho o que fazer, né? Então, o meu jeito de ver sempre foi muito parecido com isso. E aí, onde é que pra mim tá localizado a coisa do sofrimento? Nesse lugar religioso de construção de cultura ocidental, de valorizar o sofrimento como se ele fosse um dispositivo autorizador de coisas boas no futuro. Então, os princípios religiosos monoteístas dogmáticos, que são as religiões abraâmicas que fundam o Ocidente, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, enfim, que aí para mim o cristianismo é um spin-off do judaísmo, o protestante histórico é um spin-off, né? E aí a gente vai em spin-offs, para usar a nossa linguagem, religiosos até agora, que o campo evangélico está impossível de mapear. Então, a hora que a gente olha para a fundação da cultura, né, no Ocidente, principalmente nas Américas, a gente entende que essa lógica de que esse futuro vai ser melhor do que um passado triste, a partir de um presente de sofrimento, isso vira a nossa lógica de vida. Então, a gente fica repetindo coisas do tipo, se eu tô sofrendo, eu preciso aprender alguma coisa, né? Esse sofrimento vai me levar adiante, principalmente em colônias de exploração, como o Brasil. Então, a gente romantizar o sofrimento ou valorizar o sofrimento é muito conveniente. Alguém ganha com isso. Acho que essa é a primeira coisa. E a gente internalizou mesmo essa lógica, mesmo que sejamos de outras religiões, ou não tenhamos religião, ou que sejamos, não acreditemos em Deus, né, no alto, ou neguemos a existência de qualquer coisa. Mas a gente é feito desse barro que vai dizer, se tô sofrendo, né, é porque eu tô aprendendo ou estou indo para um lugar melhor. Agora, a gente então internaliza essa lógica de que a gente só aprende sofrendo, de que não é possível aprender de outro jeito, ou ter menos valor aprender de outro jeito. E aí, esses outros jeitos, quando a coisa tá boa, eu conheço muita gente que fala assim, vai dar alguma coisa errada logo, tá bom demais, não é possível. Como se a vida fosse absolutamente só sofrer. O budismo também vai falar do samsara e tal, enfim. Então, quando a gente olha pro assunto sofrimento, o sofrimento é uma condição da vida.
Porque esse corpo físico dói. Ele foi feito pra doer, inclusive, né? Principalmente quando a gente passa dos 40, você tem cara de mais novo. Eu que já passei dos 40. Pinça um ciático, o que você... Levei um elogio de graça aqui, né? Imagina. Lógico. 46. É 46? É isso aí. Quase nos 50. Nos 50. Então, assim, dói, puxa um ciático. Então, a coisa do sofrimento, ela é uma condição. Só que eu comecei a me perguntar o seguinte, o que é, principalmente depois da psicanálise, que deixa a gente meio biruleibe das ideias, né? Psicanalista é o primeiro esquema de pirâmide que eu conheço, de marketing multinível, porque a gente tem o nosso analista, supervisão, não sei o quê. Né? Primeiro é pra ele, né, que ele vai estudar esse assunto. Total, porque na psicanálise a gente vai dizer que a gente só leva o paciente até onde a gente já foi. É muito bonito. Isso. É muito bonito. Então, eu posso até estar só um pouquinho à sua frente, mas você pode ir mais rápido e me passar, daí o nosso processo vai ficar esquisito. Então, é importante que eu esteja muito lá na frente. Entende? Por isso que, em geral, os melhores psicanalistas são mais velhos. Porque, em teoria, também já andaram bastante. Muito bem, voltando. Então, eu comecei a olhar para a coisa do sofrimento, porque eu nunca tive muita paciência. Eu vou dar 2 exemplos, um da nossa época e um da época deles, para incluí-los, né? A gente trabalha com inclusão aqui. Eu conheço muita gente que vive que nem a Iana Hard. Vida, céu, azar, isso não vai dar certo, né? E eu conheço muita gente que vive que nem a tristeza do divertidamente. Ai, tão mais fácil chorar. Né? Então, o que tudo bem em eventos críticos na vida, claro. Mas como postura, personalidade, etc., eu nunca tive muita paciência ou nunca fui muito acolhedora com esse tipo de postura, porque sempre me irritou muito, porque eu olho e falo, mas é fácil resolver. Mas é fácil resolver pra mim. Eu resolvo tudo com trabalho, por exemplo, ou com conversa. São as 2 coisas que resolvem as coisas na minha vida. E aí eu fui entender que pras pessoas, enfim. E aí faço esse caminho todo pra dizer o seguinte... Quando eu reivindico ou sugiro uma carreira sem sofrer, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha pro que é sofrimento pra você, porque na psicanálise a gente não ranqueia, né? Não hierarquiza. Obviamente, temos que ter as lentes sociais, tá, gente? Meritocracia não existe, a gente pode ter essa conversa depois, difícil, tá? Nem todos estão preparados para essa conversa. Nem todos estão preparados, então, obviamente, como fundadora de uma organização de terceiro setor, eu vou dizer, pera. Se você abre sua porta e não está pisando no esgoto, não tem goteira na sua cama, seus filhos estão numa boa escola, em segurança, e a bota do policial não está no seu pescoço, principalmente você tem muita coisa de infelicidade já tirada da frente, tá certo? Mas tem muita gente muito rica, de muita boa condição, que vive uma vida miserável emocionalmente. Então, o que eu sugiro é, olha para o que é sofrimento para você, que você não consegue controlar, mas também olha para aquilo que você pega como sofrimento, dorme de conchinha com esse sofrimento e procura olhar o ganho secundário disso, porque tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Dr. Rudiger, ele tem 2 livros que eu amo, que você falou que o pessoal gosta de livro, né? Gosto. Já vou começar. Boa. A doença como símbolo e a doença como caminho. Ele vai dizer o seguinte, na doença tudo é perdoado. Por que as pessoas que atravessam processos oncológicos, elas têm tantas histórias bonitas de vida para contar, de ressignificação? Porque na doença, a gente não precisa cumprir horário, a gente tem todos os regramentos afrouxados, a gente recebe mais atenção. Então, quem tem criança, por exemplo, precisa tomar muito cuidado de ser um cuidador ausente e só aparecer na hora da doença, porque essa criança aprende que ela ganha atenção e carinho na doença. Então, vamos pegar a doença e vamos fazer um análogo para o sofrimento. A gente pega os sofrimentos na vida adulta e se refugia neles. E aí a gente ganha de presente ou de ganho secundário a pena, a compaixão, o olhar um pouco mais empático ou amistoso daquelas pessoas por quem a gente quer ser amado, né? Que é uma procura de todo ser humano. Então, tem sofrimento que é a gente que mantém, sem perceber, principalmente as pessoas que reúnem muitos privilégios. Então, quando eu falo de mercado de trabalho, eu só vejo as pessoas reclamando. E, realmente, a estrutura do capital, ela vai partir do princípio do que a gente chama de patologias do social. Tem manejo de sofrimento aí. Eu não posso nem sofrer tanto a ponto de parar de trabalhar, nem sofrer tão pouco que eu não queira trabalhar, né? Então, esse é um outro podcast que a gente pode combinar. Mas, dado o sofrimento estabelecido, você está reclamando de onde você está. Ótimo. Aí, né, na mentoria, para os meus alunos e tal, eu faço um monte de perguntas. Você não sabia como era ser advogado? Você não sabia como era o segmento? Quando você escolheu a área, você encontrou tudo que você praticamente sabia. Você está reclamando o quê?
né? Então, o setor público é ruim, o setor de empresa é ruim, terceiro setor, ruim pra caramba, que a gente, super nobre, com propósito, não temos dinheiro pra ir no Guarujá, entendeu? Aí, digital, ruim também. Todo lugar é ruim porque tem gente. E tem um regramento. Então, a hora que a gente começa a olhar para esse sofrimento e dizer assim, olha, isso aqui é uma condição, mas eu não vou perpetuar, eu vou lidar com isso de uma outra forma, isso é o que rompe, de fato, o sofrimento. O sofrimento, para mim, era receber e-mail de chefe que não sabia nem o que estava acontecendo e estava brigando comigo. Eu não tenho mais esse sofrimento para mim. Então, é inventariar mesmo, fazer lista daquilo que é sofrimento para você e saber o que é que você pode interromper para dar os limites. Só que para dar limites, você precisa suportar não ser amado, né? Aí essa é outra história. E você sabe que eu estava aqui ouvindo sem sofrer, e enquanto eu te escutava, muita gente que passou por esse podcast veio na minha cabeça. Então, eu me lembrei do Alexandre Coimbra Amaral, maravilhoso, falou de muita coisa parecida com isso. Me apresenta pra ele. Eu tenho um crush nele. Prazer. Eu sou apaixonado por ele. Jura? Eu tenho um crush nele imenso. É, um cara incrível. E aí também quem teve aqui foi o professor Marcos Mendanha. Não sei se você o conhece, ele escreveu um livro também que se chama Burnout. Ele Conheço. Fala de burnout. E aí por que eu tô falando dele? Porque você falou muito dessa coisa de romantizar o sofrimento. Uhum. E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas... Eu sei que você teve episódios de burnout porque você já publicou Pode sobre falar. isso. Eu tive uma experiência que eu não sei classificar se foi burnout não, mas tive uma exaustão tremenda trabalhando uma vez. Só que ao contrário do que eu percebo, eu tenho assim, eu me sinto um pateta de ter passado por aquilo. Eu não tenho qualquer orgulho daquela situação. Mas eu vejo que muita gente bate no peito pra falar, tive um burnout porque eu trabalho demais e tal. E eu acho que vem um pouco dessa romantização do preciso sofrer para alcançar o resultado final, que é o que você colocou aqui. Então eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Onde entra o burnout nesse sofrimento todo? É o ponto final do sofrimento? É o limite do sofrimento? Perfeito. O que você encara? Perfeito. Bom, quero reforçar aqui o pedido, né? Alexandre, me nota, né? Eu mandei um livro, Outro Desista, para ele uma vez, nem sei se chegou, preciso perguntar para ele. E o professor Mendanha, conheço, respeito muito o trabalho dele, bifurcamos em algumas coisas, em algumas abordagens, mas eu gosto mesmo disso, né? Inclusive por isso eu decidi falar com homens. Porque ficar pregando para convertido também já estava me irritando, porque as mulheres já fizeram... A gente já fez tudo o que a gente podia, sozinha. Sim. E eu tô fazendo um pouco essa introdução para entrar na sua resposta. Eu gosto muito desse assunto pelo seguinte. A gente vai precisar fazer recorte geracional, a gente vai precisar fazer recorte social, a gente vai precisar fazer recorte tecnológico, e eu vou tentar fazer isso em, 8 minutos, meninos, 5, talvez 3, muito rapidamente. Mas só isso daria uma aula de um dia inteiro de conversa. Por quê? Porque o que eu tenho, o videozinho, o primeiro que viralizou no começo do ano, eu falava sobre gerações. Basicamente, era um pedaço de um podcast em que eu dizia... Bom, também fica o RH com essa resenha de que o jovem não quer ser líder, né? Aí o jovem olha pra gente e vê o quê? A gente medicado, divorciado, com a pálpebra tremendo, né? Uma vida cagada pra caramba, reclamando de tudo. Você me reconheceu agora? Você tá com essa cara ou não? Não, né? Desconhecidíssima, só a Fazenda mesmo que eu vou entrar. Então, só que logo depois, no podcast... Eu dizia que, bom, também a gente precisa se implicar nisso, né? Porque a nossa geração tá achando que jovem dá em árvore, né? E não tá se colocando como responsável no processo de construção desse jovem. Tanto no âmbito particular, nas famílias, quanto no âmbito social. E aí, tô fazendo essa marcação por quê? Porque quando a gente fala de... burnout, mesmo dos espectros autistas, das questões de TDAH, narcisismo, esses carimbos que a gente vai colando na cabeça das pessoas de uma forma muito perigosa, isso tudo, eu vou colocar bastante entre aspas, é muito novo do ponto de vista de tecnologia, porque a gente não tinha acesso à tecnologia antes, é muito novo do ponto de vista de nomenclatura e sistematização, ou pelo menos mais difundido, porque isso era bastante mais no meio psiquiátrico, da saúde mental, etc. Mas isso também é um reflexo muito geracional pós-pandêmico. Agora eu vou amarrar tudo isso. Com 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente precisa sistematizar coisas, a gente precisa de etiqueta. Né? Colar etiquetas nas coisas para que a gente consiga desenhar política pública, abordagem, desenhar manejo de massa e etc. Só que daí, por isso que eu gosto tanto da psicanálise também, porque a psicanálise vai olhar muito para o indivíduo, a gente não trabalha com diagnóstico,
Porque se você fala assim pra mim, Ana, eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Eu passo a me relacionar com o diagnóstico. E eu perco, por trás do diagnóstico, o sujeito. E todo o caminho que fez esse sujeito chegar aqui. Significa que eu vou jogar o diagnóstico fora? Não. Significa que eu vou olhar para esse diagnóstico como um passageiro no banco do carona. Mas eu preciso olhar para quem está dirigindo, porque como diz um aluno meu que eu amo, que tem transtorno de déficit de atenção diagnosticado por um médico, ele fala, Ana, tem coisa que é meu TDAH, tem coisa que é falta de vergonha mesmo. Né? Meio Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Eu brinquei com ele, né? Eu falei, você tá meio Homer Simpson, né? A culpa é sua, você põe quem você quiser. Ele é uma coisa meio Mercúrio retrógrado, né? Coitado, vou botar no TDAH, vou botar no Mercúrio... Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, primeira coisa é a sobriedade da autorresponsabilidade de quem de fato tem um diagnóstico clínico. Precisamos ter cuidado com a patologização da vida também, com a medicalização da vida. Eu não sou a pessoa do ou, né? Eu sou a pessoa do e. Então, quando a gente olha para tudo que está disponível, o nosso desafio é combinar todos os recursos e todas as ferramentas, né? Os instrumentos, para ter uma vida um pouco melhor. Isso também é privilégio, porque é acesso. Claro. Isso é muito caro no Brasil, ainda hoje. Mesmo com, por exemplo, São Paulo, com muitos aparelhos públicos, como CAPS, etc., muito competentes, não dão conta, né, desse volume que tem se formado. Bom, essa introdução para dizer o seguinte, a gente tem um movimento meio pendular aqui. A gente sai de uma geração... não sei você, né? Mas uma geração que levou uns tapas, né? Tal, criança... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Criança não tem opinião e tal. Então, tinha uma regulação de autoridade nas crianças da década de 80 que sobreviveram ao chevette sem cinto de segurança, né? Dando tchau pro Del Rey atrás. Então, as noções de risco, etc., eram diferentes. Porque a noção de infância, ela é da Revolução Industrial. A criança era só um mini adulto. Podia trabalhar, Sim. Inclusive, né? Então... A hora que a gente faz esse recorte geracional, em que a gente tinha posições de autoridade mais marcadas, e eu lamento a perda de parte de algumas delas, porque para mim um dos problemas de hoje é essa coisa muito... essa festa estranha com gente esquisita que parece que não tem regra para nada, né? Esse medo de autoridade que a gente tem, principalmente pós-ditadura militar. Então a gente tem uma geração que é a nossa, que hoje... Aí eu vou fazer uma leitura empírica, tá? Hoje é a geração, que estão chamando de sanduíche, mas hoje é a geração que está segurando o piano. Então, não sei como é a sua circunstância, eu vou descrever a generalização do que eu vejo. A nossa geração hoje tem filhos de idades muito diversas, né? Grandes, pequenos, etc. Para quem quis ser mãe e pai mais tarde e tal, o segundo casamento. Mas mesmo assim, tendo filhos grandes, por exemplo, a nossa geração muitas vezes ainda está sustentando esses filhos, mesmo grandes. Muitas vezes está sustentando e cuidando desses netos, tá? Para o outro lado, está cuidando de pais idosos, tios que não tiveram, né, filhos e tal, sogra, sogro. E aí a gente precisa fazer uma marcação de gênero, porque essa economia do cuidado vai desaguar muitas vezes na mulher, na única irmã e assim por diante, tá? Essa nossa geração... ela está cuidando dos pets, que a gente decidiu ter, ou que os nossos pais decidiram ter, ou que os nossos filhos e os nossos netos decidiram ter, e de todas as plantas que todo mundo pegou na pandemia. É meio esse o rolê. Tudo que é vivo meio que está dependendo da gente. Por que que eu estou desenhando esse cenário que parece muito extremo, mas não é? Porque é a nossa geração que sente que não tem escolha. E não tem mesmo. Porque o que eu tenho perguntado para os jovens é o seguinte, eu falo bem de jovem, mas eu dou uma sacudida neles. Eu pergunto assim, o que acontece se a minha geração parar de trabalhar? Parar de pagar o iPhone de vocês? Parar de pagar o teto de vocês? Deixar os idosos? A Deus dará sem plano de saúde. Porque eles também fizeram o que podiam para dar comida pra gente. É uma outra história, certo? O que acontece se a gente... deitar assim de conchinha, né, em posição fetal debaixo da pia, uma coisa meio Maísa, meu mundo caiu, falar, ai, não posso trabalhar porque hoje estou tão... Eu tô dramatizando de propósito. O que acontece se a gente começa a se priorizar e priorizar a nossa saúde mental? O que cai? Cai o resto, né? Cai todo o resto, inclusive eles. Não tem plano B. Exato. Daí, o que eu explico pro jovem é, nós somos o plano A de vocês. Então, tem uma sobrecarga na nossa geração
E aí, com tecnologias e novas linguagens e novas sistematizações, a gente chega no burnout, que é uma nomenclatura técnica para ambiente de trabalho. Então, não tem burnout materno, doméstico, etc. Claro que uma mulher que acumula 22 horas, em média, de 22 a 26 horas de trabalho doméstico, economia do cuidado, em casa, ela vai cansar mais no trabalho. É óbvio, Sim. né? Com tudo em cima dela. Agora, o burnout ele é uma perda de função. Ele tem estágios, segundo a literatura americana, ele tem estágios, então é um espectro, que começa com os primeiros sintomas de perda de performance, irritabilidade, falta de foco, hiperfoco e tal, mas o burnout ele não é um diagnóstico individual. Ele não está no livro da psiquiatria, que é esse livrão que regula a sistematização para 8 bilhões de pessoas americanas. Ele é uma patologia do ambiente. E para o indivíduo, ele é um guarda-chuva de patologias, infelizmente combinadas. Aí sim a gente vai juntar uma depressão, com um ataque, com isso, com aquilo, e vai montar o quadro. Mas você sabe que você está com burnout quando você perde uma função cognitiva, uma capacidade na sua vida, que pode ser perder a condição de dirigir, você perde a capacidade de montar um relatório, Dormir, talvez. de escrever um parecer, você perde a capacidade de dormir bem, você perde uma função, certo? Aí, o que acontece? A nossa geração resolve isso como? Remédio. Remédio, não tenho agenda para chorar, vou chorar enquanto põe roupa na corda porque tá sol, entendeu? A nossa geração resolve meio desse jeito. Ou com fugas. Compulsão, pornografia, compras, joguinho, certo? Tudo que vai entregar algo dopaminérgico, porque precisa dar conta da dupla maldita cortisol e adrenalina para o quarteto fantástico, serotonina, ocitocina e assim por diante. Que é a maneira como o nosso corpo mantém a gente vivo diante das ameaças de morte, por exemplo. Então, hoje, parece que tudo é burnout, parece que tudo... Porque a gente começou a falar sobre isso. A diferença é que a nossa geração fala com vergonha, porque a gente vem do entendimento de que isso é de gente fraca, que não deu conta, mas como assim? Eu, né, caí nisso, e a gente também tem que calçar um pouco mais a sandália da humildade, né, nesse sentido. E eu sempre digo, eu tive um burnout, não me envergonho de dizer, eu falo exatamente isso, mas também não tenho nenhum orgulho. Esse é o ponto. Né? Como Esse um é o troféu. Esse como é o um ponto. troféu. Mas é o troféu da coragem de admitir. Eu quero ver desse jeito. Eu escolho ver desse jeito. Agora, um pouco que nem o meu aluno. Muita gente botando a conta nisso. Para mim, qual é o saldo positivo disso tudo? A gente olha para a geração anterior, depois da gente, e o que está acontecendo? A gente resiste e praticamente não fala. Eles usam isso como argumento para tudo. Sim. Isso aumenta a distância entre a gente. Só que quem deu a chance deles viverem tudo isso foi a gente. Porque eu recebo gente falando assim, mas você quer que esse menino tem tudo, eu não sei por que ele faz. Talvez o problema seja que ele tem tudo. O que você quer que eu faça? Que eu ponha ele pra fora de casa? Aí o jovem pergunta assim, como que a gente faz pra... Viu, jovem? Eu vou falar olhando pra eles aqui. Aí o jovem fala assim pra mim, como é que então a gente ajuda a geração de vocês? Que eu dou uma carregada, né? Eu dou uma pesada. Eu falo, gente, a gente tá sofrendo muito. Aí o jovem fala, nossa, como é que a gente resolve? Vai tomar conta da sua vida, vai pagar uns boletos. Mas eu sou muito adulto na casa dos meus pais. Não é. Enquanto você não tiver a obrigação de manter o teto sobre a sua cabeça, e quando você não souber quanto custa uma geladeira de 2 portas, que eu tenho uma pessoa na família, mas quando eu tiver minha casa, eu vou comprar uma geladeira de 2 portas. Amada, você sabe quanto custa? Isso entendeu? 25 reais. Você sabe quanto tempo leva para ganhar 25 reais? A depender do lugar social que você tá. Então, tem umas deformidades. E aí, a provocação que eu faço para nossa geração é assim, bom, vocês estão reclamando que esses meninos privilegiados estão falando tudo é burnout e tal, estão tendo orgulho disso? O que vocês estão fazendo também para dar limite para isso? Então, como é que a gente vai se articulando particular e socialmente? E para nossa geração, a sensação que eu tenho, retomando a coisa do Dr. Rudiger, é que como a gente não tem escolha, e se a gente só disser não quero mais, vai ficar feio, a gente vai angariar desafetos, vai ser ruim para a nossa carreira, a gente diz que está doente. Porque na doença a gente pode tudo, o outro fica mais molinho com a gente. E aí, para mim, a questão de saúde mental, ela é real, né? Mas ela se tornou um grande refúgio para quem não aguenta mais. E para quem fica muito difícil dizer, simplesmente deu para mim aqui, hein? Chega. Não, deu para mim porque
eu estou, etc, etc. Mas, principalmente, burnout ainda é um campo muito subjetivo, saúde mental muito subjetivo de diagnosticar, e só um profissional de psiquiatria tem o poder, né, total de diagnosticar, medicar, etc. Psicólogos podem diagnosticar algumas coisas a partir de alguns testes, mas não podem receitar remédio. E psicanalista não diagnostica nada. Se tem um psicanalista dizendo que você é narcisista, cuidado, tá? Tá ruim. Tá ruim. E cuidado que agora todo mundo tem mãe narcisista, marido narcisista, que é bom também botar a conta na culpa a culpa na conta da patologia, né, Márcio? Sim. Ai, não. Ele é abusador porque ele é doente. Não é doente não, gente. É ruim também. Claro. Entendeu? Claro. Então, não tira a responsabilidade da pessoa e coloca na conta da patologia, porque isso também não ajuda ninguém. Eu tô te ouvindo aqui e tô adorando o papo por várias razões, mas eu me identifico muito também com essa linha de pensamento. Eu não sou o tipo que reclamo muito pelo contrário. A gente tem em casa esse lema de não tem reclamação. Vamos adiante, pensa positivo, sem transformar isso numa meta de vida, tá sempre feliz, né? Mas isso. ser feliz, ser positivo no momento difícil também é bom. Sim. Então você pode sofrer e ser positivo, não é uma contradição, e as coisas vão adiante. Mas eu queria aqui explorar ainda um pouco desse assunto com você, porque hoje a gente vive um momento de se falar muito de liderança humanizada dentro das organizações. E esse já caminho... brochei, já. Então, esse caminho chega muitas vezes nesse ponto vamos todo mundo se abraçar e ser feliz o tempo inteiro. E por que é importante falar disso aqui? Porque muitas vezes isso toca em compliance, toca nas pessoas que têm que cuidar das outras pessoas. Então, recursos humanos com mais importância, sem dúvida, mas compliance está ali entendendo que eventualmente tem um ambiente de trabalho muito difícil, que existem casos de assédio moral em determinadas situações, e vem muito essa discussão de o que é, a princípio, né? Essa liderança humanizada. E isso faz sentido, em alguma medida, na sua cabeça, antes dessa perda de potência que veio com a minha pergunta? Eu gostei muito da pergunta e eu vou explicar por quê, mas antes eu só queria dizer o seguinte. Essa coisa que você terminou falando sobre ser positivo, também diante da dificuldade, lá em casa, se eu pensar no pai dos meus filhos, enfim, porque meu primeiro marido criou meu primeiro filho, então chama de pai e tudo mais. Quando eu penso em mim, no pai dos meus filhos e nos meus 2 filhos vivos, somos 2 virginianos e 2 librianos. Eu não sei quem gosta de signo, mas a melhor pessoa para o virginiano é o libriano. Porque o libriano, em geral, ele é mais indeciso. A gente toma decisão mesmo por ele, manda na vida dele, tá tudo certo. E o libriano tem uma paciência com a gente, né? E a gente também consegue dar um pouco de norte. Essa convivência, pelo menos lá em casa, é muito boa. Eu e meu filho mais velho somos virginianos, o meu ex-marido e o meu filho mais velho são librianos. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma coisa, e eu sou separada dele, o Guilherme tem 16, eu sou separada há 15, 14, né? A gente separou, ele era bem novinho. Sempre tivemos uma relação muito amistosa, muito pragmáticos. A gente sempre, como se sentou do mesmo lado da mesa, olhando para os interesses dos nossos filhos, né? Então, conseguimos atravessar as nossas diferenças e as nossas tristezas em função deles, com muita racionalidade. Viramos até um exemplo, né? Se a gente soubesse disso, tinha feito a nossa planilha do ano para vender no marketing digital. 15 anos atrás, a gente ia ter que ficar riquíssimo. Que a gente nunca brigou por causa de agenda, nada disso. Tô falando isso para dizer o seguinte. O nosso jeito de ser positivo, né, e de desenvolver neles uma postura positiva diante da vida, é uma frase que eu digo a vida inteira, que é: não há nada que eu, seu pai e vocês, a gente não resolva. E, na verdade, vocês têm a gente até o fim. Na mentira, vocês perdem a gente na primeira esquina. Então, lá em casa, o nosso jeito de ser positivo é ter um compromisso radical com a verdade, para dentro. Claro, meu ex-marido casou, tem a esposa, tem outro filho. Eu casei depois, já descasei, enfim, né? Mr. Catra, tal, aquelas coisas, né? Alice Taylor e tudo mais. Então, mesmo quando a gente vai aumentando essa aldeia, eu e ele, a gente tem esse acordo, a gente nunca verbalizou, mas tem esse acordo muito tácito de dizer, entre a gente, não pode ter ruído. Não pode ter um ponto cego, não pode ter agenda oculta, não pode ter debaixo... Não pode. Então, essa lealdade e esse compromisso radical com a verdade, mesmo depois da separação, é que mantém a gente aldeia até hoje, com todos os movimentos, inclusive fisicamente diferentes. E tô falando isso para dizer que ele ele trabalha com segurança da informação. E era auditor, né? De Big Four, banco e tal. E a gente sempre conversou muito sobre isso, porque ele sempre disse o seguinte: as brechas de segurança, os problemas de compliance, de segurança, não são tecnológicos, são humanos.
é o link do gatinho que você clica, né? Então, aquela coisa mais sensível, é aquela fofoca que você faz, é aquela coisa de você se sentir muito importante porque você tem uma informação muito privilegiada e etc. Ou escolher o caminho mais fácil ou menos custoso. Então, a gente sempre, como eu estou imersa em governança a vida inteira, e sou auditora ISO, enfim, de certificações de saúde, a gente sempre conversou sobre esse lugar de que é o humano, pode falar um palavrão pior, assim? É o humano que fode tudo, né? E aí eu quero pegar esse gancho para dizer o seguinte: sim, a sua pergunta me dá uma baixa de energia, porque eu falo, ai meu Deus, vamos lá, mas eu gosto muito porque a palavra que você usou, humanizado, que é o que eu uso há 25 anos, fala, ai, a gente precisa ter um ambiente humanizado. Eu falo, gente, o humano fede, viu? O humano fede, peida, caga, arrota, fica com raiva, né? Vem muita bate coisa porta. Com a humanidade, né? Por quê? Nos últimos 20 anos, a gente está construindo esse delírio coletivo de que, esse humano, né, é a coisa do vamos ser, we are the champions. Sabe aquela figura do Jardim do Éden? Sabe assim, né? Somos todos amigos? Uma coisa meio nesse lugar. E aí, a gente pretende tirar da condição humana aquilo que é uma discussão filosófica, desde que o mundo é mundo, e nas religiões principalmente, que é a coisa da natureza humana. Porque a gente não é só bom ou só ruim, certo? Claro. Só que tem defeito que a gente decidiu aceitar e tem defeito que a gente decidiu não aceitar. Numa entrevista de emprego, ninguém fala assim. Você fala, o que você precisa melhorar? Eu sou mesquinha. Ih, eu minto. Puxa um tapete, uma delícia, né? Tenho inveja. Ninguém fala isso. Mas essa pergunta também cai entre Não, nós, mas peraí, calma, que agora vai chegar a parte melhor. Então, eu tô querendo dizer o seguinte. Quando a gente produziu esse delírio do humanizado, nos últimos 20 anos, a gente pretende que uma estrutura feita para competir colabore. Para começo de conversa. E aí a gente pretende pegar esse conceito, por isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Pega todo o conceito e transforma em comportamento concreto observável. Para o grupo da LEC, por exemplo, né? O que é uma liderança ou um ambiente humanizado? Faz lista. Porque vocês vão ver que de humanizado tem nada. Tem um pedaço bom do humano, que a gente só quer a parte boa das coisas. Claro. Agora, existe, eu vou chamar a liderança humanizada para mim, é a liderança que vai lidar com todas as mediocridades humanas. É a liderança que vai produzir os acordos internos de como vamos comunicar os desacordos, os desagrados e os desafetos. Que para mim é um triângulo extremamente importante. Eu gosto de trabalhar sempre com 3 conceitos combinados, né? Que eu acho que dá uma visão boa pra gente. Então, a liderança humanizada é aquela que vai ter um combinado também de posturas diante da vida. Então, é a postura de, por exemplo, uma coisa que eu assumo pra minha vida, que eu não esquento cadeira em roda de conversa errada. Então, tá fazendo fofoca, eu levanto. Eu também não quero que você pare. Se tiver muita intimidade, eu vou falar, não tem mais nada de bom pra falar, não. Tem um livro que tá lendo, sei lá, uma coisa, né? Um esporte que tá conhecendo. Não sei, não tá vendo Extreme Makeover? Não tá vendo Papai Gaivota no Discovery Channel? Então, se eu tiver um pouco mais de intimidade, sim. Se não, eu apenas levanto e me retiro. E quando as pessoas vêm me perguntar, eu digo, eu não vou participar disso porque me preocupa menos a pessoa que faz a maledicência do que a pessoa que ouve a maledicência e fica quieta. Não defende, não ri ou não se retira. Não defende, ri e não se retira. Então, me preocupa essa pessoa. Porque daí eu não sei muito bem qual é o fogo amigo que tá por ali. Silêncio dos bons. Exato. Então, para amarrar tudo, para mim a liderança humanizada é essa, que assume o compromisso radical com a verdade, é essa que decide ter uma carreira e uma vida sem sofrer, mas é bom que tenha um pouco de liberdade financeira também, para mandar todo mundo, né, para aquele lugar. Aí é um palavrão muito ruim, eu falei no outro podcast, falei, não é bom para mim. Manda todo mundo para aquele lugar quando a coisa atravessa o limite ético e inegociável. Então, eu sempre discuto um agrupamento de postura. Então, a postura ética, né? Uma abordagem que tenha esse compromisso radical com a verdade, e talvez uma terceira ponta que seja, não sei, um pouco de humor, um pouco de leveza, né? Um pouco de dizer assim, não tem nada que a gente aqui não resolva. Claro. Eu costumo dizer que não tem nada em RH que eu não resolva, porque se eu não resolver, eu tenho o telefone de quem sabe. É isso que você tem que fazer. Então,
ser uma pessoa, decidir ser um lugar seguro para os outros, para mim é a condição de humanidade. E aí, onde é que isso esbarra no compliance? É a gente, de fato, discutir que as posturas éticas e a retidão do caráter, elas precisam existir independentemente da punição, independentemente da vigilância, independentemente do que aquilo vai dizer ou não sobre a sua reputação. Você precisa decidir, que o pessoal fala assim, eu tô me conhecendo, a coisa do autoconhecimento tem um ranço, a pessoa fica 20 anos conhecendo, 20 anos depois fala, que bosta, não gostei. Então, enquanto você se conhece, você decide quem você quer ser. Então, a liderança humanizada, ela vai, para mim, proporcionar, ela só funciona na hora que ela abraça a mediocridade humana, põe todo mundo de uma forma um pouco mais horizontal e lidera os acordos desse grupo. Nesses compromissos, com essas posturas, né? Com essas coisas todas que a gente comentou aqui até agora. Aí, sim, a gente pode começar a falar em compliance. Porque viver em compliance na vida é difícil. Quem é religioso, dogmático, monoteísta, pergunta se vive em compliance. Não. Com as coisas da Bíblia. Difícil. Pergunta quem está respeitando o mandamento, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Minha dissertação é sobre infidelidade conjugal. Pergunta se tem alguém com mandamento. Mas aí lê Efésios 5, ou fala, não, rapaz e mãe, né? Aí você fala, essa seletividade, conveniência. Que pra mim, terminando, num país que é colonizado, que é explorado, que é violentado, a gente é feito desse barro, de levar sempre a melhor. E pra levar a melhor, eu não posso estar na regra. Estar na regra me torna trouxa, besta, xoxo, manco, capenga, Sim. Entendeu? Me torna menor, me torna motivo de chacota, quando, na verdade, estar na regra deveria ser motivo de muito orgulho. Mas eu não concordo com a regra. Então, você vai fundar uma organização de terceiro setor e influenciar política pública, governança, sei lá o quê. Então, se movimenta. Agora, ficar sentado vendo a Olimpíada e falando, não gostei que esse atleta fez esse movimento ruim, comendo uma batata, entendeu? É, muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil deslocar. E gastar e investir o tempo em criticar ou questionar, ou só dizendo, esse país, tudo errado, política errado, jovem não presta, tá todo mundo em relações líquidas. Entendeu? Difícil. Você sabe que eu tô te Respondi ouvindo... sua pergunta? Demais. Eu tô te ouvindo aqui e como sempre, né? Muita coisa vem na minha cabeça sobre esses pontos que você tocou. Um deles que me chama muita atenção é essa coisa de, a gente não deveria, a regra não deveria ser ruim, né, de eu ter vergonha de cumprir regra, mas também não deveria ter, ou melhor, você fala, a gente deveria ter orgulho de ser cumpridor das regras. É claro. Você sabe o que eu penso? Eu acho que a gente não tinha que ter sentimento algum sobre o cumprimento de regras, porque simplesmente é papel. Ponto final. Mas aí não é possível, não, senhor. Mas só, eu vou dizer por quê. Em um dado momento na minha carreira, eu recebi um elogio de que eu era uma pessoa muito honesta. E aquilo não foi positivo pra mim, porque eu não sentia aquilo como um elogio. Tá. Aquilo pra mim era assim, que legal. Não fez mais que a sua obrigação, que era o que a minha mãe me disse a vida inteira. Próximo assunto, sabe? Perfeito. Então, eu acho que o sentimento ele tem que ser um sentimento de isso não se discute. É assim, ponto final. Você pode questionar a regra, claro. Nem sempre a regra vai estar correta, mas existe uma expectativa, um alinhamento de expectativas, e isso caminha para um rumo legal. Legal, é isso que tem que ser feito. É isso que é o combinado. Em casa, isso se resume com o combinado é o combinado. É isso. E a filha sabe disso melhor do que eu. Quantos anos tem sua filha? 12. 13 anos. Você só tem ela? Só ela. Graças a Deus, né? Ter filho dá um trabalho danado. Vocês têm filho, gente? Vocês querem ter filho? É essa coisa, a geração vai ter um pet, o pet é castrado, né? Nossas vó tinham 12 filhos, né? Isso. Tá bom, você quer fazer alguma pergunta ou eu posso juntar isso aí em algum lugar? Não, na verdade isso eu fiz questão de comentar. Achei excelente. Porque é uma visão que eu tenho, mas o que eu quero fazer, na verdade, como a gente vai caminhar para o nosso encerramento, eu quero levar isso aqui para um caminho de uma amarração. Tá. Porque você tocou em... Assim, se a gente fosse explorar a sua resposta, e eu acho que a gente vai ter que arrumar outras oportunidades para isso, porque realmente foi muito rica. Tanta coisa legal, né? Quando você falou sobre fiscalização e punição, lembro do professor Clóvis de Barros Filho, que teve aqui também, foi um episódio incrível. E vocês têm traços em comum. Muito. A verdade brutal, assim, a coisa do é isso e acabou. E ele também sustentou exatamente esse ponto, que sistemas baseados em fiscalização e punição não tem vida longa, não tem sucesso, o negócio não vai para frente. Precisa de um combinado muito maior, de um tratamento muito maior. Mas o caminho que eu queria seguir agora para essa nossa reta final é tentar ser um pouco mais propositivo com essa turma que veio assistir aqui Carreira
sem sofrer, queria que você olhasse para essa audiência de uma maneira assim, ao ler o livro aqui, que caminhos que essa pessoa pode encontrar e para onde ela deve seguir, na sua opinião, para poder seguir um rumo similar, né? Ter uma carreira de sucesso, alcançar as posições que ela almeja com pouco sofrimento e efetividade. Ai, gente, eu amei. Eu quero, então, fazer um gancho. Bom, estamos indo para o final, mas temos 25 minutos ainda, né? Tá valendo esse tempo. Ninguém vai... Eu reclamo de todo o tempo que me dão. Tem gente que me dá 17 minutos, eu reclamo. Tem gente que me dá... A universidade me dá 1 ano, eu reclamo também. A gente tem coisa para falar. Eu trabalho com o que está vivo, né, Márcio? E o que está vivo, ele demanda um pouco mais da nossa atenção, do nosso pensamento crítico. Mas é que antes você falou uma coisa que eu preciso juntar, então, na minha orientação propositiva. Bora. Mas vou fazer um outro disclaimer. Eu fui recusada por um grande veículo de comunicação anos atrás, que não me comprou na planta, né? Porque os meus textos, eles faziam mais perguntas do que respostas. Pesquisadora, né? Uma peça de pesquisa, se não termina com um monte de pergunta, não faz nenhum sentido. Meu livro termina com um monte de pergunta. Porque se a gente não produz novas perguntas, a gente está fazendo muito errado. E daí a gente está se cristalizando num agrupamento de certezas muito perigosa para os tempos de hoje. E eu acho que esse é o problema da nossa geração. A gente dorme de conchinha com algumas certezas que leva a gente para lugares muito difíceis. Porque se a gente fosse tão bom assim... Tem um amigo que diz assim, se o carioca fosse tão bom assim, não tinha aprendido 7 governadores, né? Eu falo, é verdade, hein? A gente precisa segurar nossa autoestima um pouco, é uma autoestima inabalável, meu ex-marido dizia, meu segundo ex-marido, meu ex-marido número 2. Eu tô falando isso pelo seguinte, porque a nossa geração, ela se cristaliza numas certezas, e se a gente fosse tão bom assim, a gente não tinha escangalhado um planeta, a gente não tava com a tal das relações líquidas. Nunca ninguém leu Bauman na vida, né? Fica vendo vídeo de TikTok de 30 segundos e acha que sabe o que tá falando. Que eu também tenho um pouco de ranço disso. Se a gente fosse tão bom assim, a gente não tava tão angustiado. E olhando pra vida desse jeito tão perdido e esquecendo que a gente é natureza. Porque pra mim um dos grandes problemas nossos e muito do jovem é que a gente esquece que a gente é natureza, né? Mas essa é uma outra conversa. Por que eu tô falando isso? Porque você disse assim, a gente só não devia ter sentimento, né? Me chamou de honesto e tal. A gente tá falando do professor Clóvis. Claro. Um dos livros dele que marcou muito a minha vida foi A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, né? Que eu li muitos anos atrás. Recomendo muito mais um livro. E gosto muito do jeito, mas como homem ele pode, né? Se eu for agressiva daquele jeito, acabou pra mim. Canceladíssima. Eu, do jeito que eu sou, o pessoal já fala assim, você não se acha pouco feminina, não? Eu falo, tá usando blusa de babado, gente. O que vocês estão chamando de feminino? É o conceito bíblico do feminino? Então, tem ainda essas marcações. Por que eu tô falando isso? Porque quando você fala de simplesmente não ter emoção diante de algo que deveria ser o básico, né? O ponto de partida. E eu brinquei e falei, não é possível, Senhor. Porque nós somos seres de afetos, né? O que eu convoco, e eu acho que num dos nossos intervalos aqui, eu falei, não vai ficar gravado, eu faço questão de falar agora, claro. Que é que o que eu convoco, talvez, as pessoas é menos tripa e mais cérebro, né? Mais miolo. E não responder emocionalmente, não entregar as respostas emocionais de criança, como a gente fala na psicanálise, mas trabalhar suas respostas emocionais com uma musculatura emocional um pouco melhor. Isso significa melhorar o ego. Não é pra jogar ego fora, o ego é nosso amigo, né? Ele é o sentinela da porteira, né? Protetor. O protetor que vai olhar ali entre aquilo que pulsa, né? Dessa coisa da natureza humana e aquilo que é o regramento, né? Então, a gente não vai não produzir afeto. O que a gente precisa é dançar com eles. Acho que esse é o ponto. Não ficar só investigando eu odeio uma pergunta, enfim, o psicanalista falar isso vai ser horrível, talvez, se chegou a hora do cancelamento, a hora é agora. Eu detesto a pergunta, por que eu sinto isso? Não interessa. Não interessa. Por quê? Você sente. Você sente. Parte daí, né? Você pode ir pra psicanálise e ficar lá cavucando, né, o passado e tal, não sei o que, tá tudo certo. Mas eu tenho óculos espiritual também, então para mim as coisas não têm uma resposta só. Elas não são tão matemáticas assim, sempre, nessa multifatorialidade do humanizado que eu acredito, né? Claro. Então para mim tem uma perspectiva espiritual que se der um tempinho e você quiser entrar, a gente entra. Mas tô fazendo esse caminho para dizer o seguinte, se não é possível não ter afeto, significa então que eu preciso ser mais sóbria para regular esses afetos, decidir qual é a resposta emocional que eu vou entregar, a partir do meu gênero, da minha classe, etc. também, porque às vezes
Eu amo a comunicação não violenta, às vezes não gosto muito de quem professa a comunicação não violenta, que às vezes eu acho fofo demais, mas não é sobre isso, né? A coisa do Marshall e do Rosenberg. Mas às vezes tem que ser uma comunicação quase violenta. Porque as pessoas, elas vão entender alfabetos um pouco diferentes. Então, muitas vezes, em mesas de diretoria, de conselho, mesas internacionais de terceiro setor masculinas, se eu vou pegar o conceito de feminino clássico, né, estereotipado. Se eu for muito feminina, eu sou engolida. Aí eu também preciso tomar cuidado com o processo de masculinização, que, onde eu fui forjada no caos, foi onde eu cheguei em algum momento. Então, se a gente está falando de regular esses afetos e usá-los a nosso favor, de acordo com o espaço e a interlocução, então é como se você fosse, né, que eu acredito que a gente é, um ser humano com uma gama assim, de amplitude, de personalidade, ferramentas, possibilidades, abordagens, etc. Tem uma base para mim que é a base do inegociável, da coisa do compromisso radical com a verdade, etc. Eu tenho um inegociável que é o humor, né? Eu falo muito sério com o humor, e o humor me ajuda muito a quebrar alguns gelos, etc. Eu tenho um inegociável que é a minha conversa não vai fazer curva. E aí, então, eu vou atuar de acordo com o espaço onde eu estou, considerando o digital um espaço e cada rede social como um escritório diferente, ou uma casa diferente. Para mim, o LinkedIn é minha casa na Faria Lima. O Instagram é uma casa meio, sei lá, no Guarujá, em Camburi, que eu já morei, em Camburizinho, né? Então, tem um jeito diferente de estar ali. Ah, mas isso não é ser falsa? Não. Eu sou contra tratar o diferente como igual. Principalmente o diferente que é bom. Porque daí a gente fica se preocupando... Vou falar do caminho de proposição, né, de adaptação. A gente fica se preocupando com aquele profissional que não é bom e perde quem é bom. Porque é isso. A pessoa que é boa na família, no casamento e tal, a gente vai despejando tudo lá. Quando aquela pessoa no casamento, se decide casar, eu vi sua aliança, ela devia ser a nossa prioridade máxima. Aí eu sou bem bíblica nesse sentido, né? Bem feita do barro cristão. Princesa da Disney da década de 80. Tô lá dormindo assim, apaixonei. Tem estante de livro, me sequestrou, vou ficar aqui, tá? Uma coisa meio Bela e a Fera. Eu sou essa princesa. Então, estou fazendo esse caminho para dizer o seguinte. Anos atrás, um grande veículo de comunicação me recusou, não me pegou na planta. Porque os meus textos, eles fazem mais perguntas do que respostas. E toda peça científica, como pesquisadora e professora, tem que terminar com mais pergunta mesmo. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, o meu primeiro caminho de propositivo, para quem quer construir uma carreira sem sofrer, uma vida sem sofrer, mas principalmente para quem não quer tornar a vida alheia miserável. Porque a gente precisa pensar sobre isso, nessa coisa de que o inferno é a gente também. Porque minhas pesquisas de infidelidade conjugal e de fofoca são assim. Ih, vocês já foram traídos? Pergunto para a plateia, né? Ih, muito. Vocês já traíram? Não. Aqui tem fofoca? Ih, muito. Vocês fazem fofoca? Eu falo, gente, essa conta não bate, não. Eu sou de humanas e eu tô sabendo que essa conta não tá batendo. Né? Na coisa do defeito aceitável ou não. Então, claro. O primeiro caminho de proposição é a gente sair um pouco das certezas, principalmente a nossa geração, dessas certezas todas que a gente acha que a gente tem, mas não abrindo mão desses inegociáveis aqui, do que pra gente deveria ser o básico da nossa régua, e a gente começar a fazer perguntas. Porque a pergunta, ela coloca o outro em movimento. Não pode ser a pergunta debochada. Tipo, você pensou nisso sozinho? Eu só faço isso quando tô muito com homem, né? Eu não tenho nada contra homens padrão, tenho até alguns amigos que são e tal, aquela piada merda. Quando eles falam a merda comigo, porque eu sou um lugar seguro de verdade pra eles, por isso que eu criei o podcast, eles falam uma merda, eu falo, fale, dá a mãozinha aqui, dá licença, é sua esposa? Como é o nome dela? Renata, dá licença, Renata, um minutinho. Eu faço assim com os meus amigos. Eu falo assim, fala essa merda só pra mim. Nunca na rua. Não repete. Nunca, não repete. E tu pensou nisso sozinho. Que orgulho. Com que cabeça? Sucesso. Qual das duas? Com as duas juntas? O que aconteceu aqui? Vou te recuperar agora, vem. E aí eu entro numa explicação, porque foi isso, e aí as ativistas mais ortodoxas vão dizer, mas a gente não tem que educar macho e tal. Eu escolhi isso da vida, gente, porque é isso. Ou a gente também pega pra fazer, ou vai ficar só no sofá reclamando, comendo batata, entendeu? Sim. Enfim, então a gente devia produzir um pouco mais de pergunta, assumindo-se esse lugar mais seguro ou mais maduro da relação, tendo noção dos abusos, obviamente, né? Mas a pergunta coloca o outro em movimento, a pergunta demonstra um interesse genuíno pelo outro, de verdade, eu me interesso. Eu costumo dizer que eu não discuto com quem estuda pouco.
Se você quer me falar do que você sente, o que você acha, eu vou ouvir, vou fazer um monte de pergunta. Mas eu não vou discutir com você, porque eu não quero te convencer de nada. Agora, se você estuda alguma coisa, eu não tô falando de estudo só acadêmico, não. Se você lê, se interessa, tal, eu estudo um monte de coisa que tá fora do meu espectro lá da PUC. Eu vou sentar e, nossa, eu tenho um amor pelo debate, já deu pra perceber. Eu quero saber o seu olhar sobre as coisas. Quero saber o que tem dentro de você. E eu nem de gente gosto, né? Eu sei que não parece, mas eu sou antissocial pra caramba. Então, o primeiro caminho propositivo é fazer pergunta. Spoiler, este grande veículo de comunicação hoje, enfim, é meu parceiro. Porque... O mundo dá voltas. Porque o que eu digo é o seguinte, o segundo caminho de proposição é rompa o formal. A gente estava falando da vida real, nem sei se esse pedacinho que ficou gravado a gente vai botar... Acho que pode botar agora um preto e branco, tipo... O caos, não sei o quê. Sim, muito. É assumir essa vida real. E tem um trecho de uma música do Zé Ramalho que eu gosto muito, que é Cegando o Escuro de Tanta Luz. É jogar luz naquilo que todo mundo sente, vê, tem ali de tropeço, mas fica todo mundo jogando o jogo do contente. E aí o pastor Ed René, da Igreja Batista da Água Branca, que é um cara que eu admiro demais, assim, ele falou recentemente uma coisa que ele foi fazendo a evolução da visão dele sobre o pecado, de que tipos de pecado nessa vida pastoral dele, de quase 40 anos, eu acho, como o pecado, a noção de pecado foi evoluindo e ele chegou no silêncio das dores da alma. Entende? Que ele olha agora e parece que está todo mundo encarcerado nas dores da alma em silêncio. E para mim esse é o princípio dos alcoólicos anônimos, narcóticos, que são maravilhosos, a coisa dos 12 passos, etc. Mas um dia eu fui lá por investigação científica num determinado grupo anônimo. Curiosidade científica. Fiquei lá 3 anos, né? No Mulheres que Amam Demais Anônimas. E aí eu comecei a olhar aquela gente toda, tudo com o nome de grupo anônimo. E muitos anos atrás eu pensei assim, mas se tá todo mundo sofrendo, por que a gente precisa ser anônimo? E aí a pandemia então quebra isso, as gerações também, etc. Nesse movimento pendular que a gente já falou. Então, a primeira proposição é aprenda a fazer pergunta, porque para fazer perguntas tem que ter repertório, tem que ter coragem, tem que ter a capacidade imaginativa. A segunda é, traz um pouco mais da vida real para o centro. Então, por que eu fazia muito sucesso como diretora de operações de RH? Porque começava o burburinho, vai ter corte, vai ter corte, vai ter corte, vai ter corte. Como jornalista, eu ia de área em área e falava, comprei 30 segundos de anúncio na Rádio Peão. Aí eu lia um anúncio e eu dizia, é isso, dúvidas, falem comigo, que quem tem essa informação sou eu. Se tiver uma lista, sou eu que estou fazendo. Então, para de gastar seu tempo na fofoca do café. Claro. E trabalha. Né? Depois não sabe por que o país está ruim. Aí, a terceira proposição, para ficar só em 3, né? Pensa antes de falar. Falar, escrever. Tem outro livro que eu gosto muito, não sei se ele tem em português, ele em inglês, chama Digital Body, de uma pesquisadora indiana, que ela vai falar que ler é o novo ouvir, escrever é o novo falar. E ela tem roteiros muito interessantes para isso. Para essa comunicação digital, assíncrona, que traz angústia e tal. Imagina num país de 82% de analfabetos funcionais, a gente está dependendo da escrita e da interpretação de texto. Não tem como dar certo. E nessa internet que é tripa, que é afeto com lixo jogado nos outros, achando que o inferno é só os outros. Então, eu ficaria com essas 3 proposições. Respira antes de mandar aquele e-mail. Se quiser fazer que nem aquele meme do gatinho, apaga o endereço, para garantir, entendeu? Vai que esbarra, né? Aí, acabou de escrever? Respira, manda amanhã. Vai fazer um xixi, beber uma água. Dorme com isso, né? Dorme com isso. Se for alguma coisa muito urgente, chama alguém de confiança para falar, isso aqui tá né, desencadeando a Terceira Guerra Mundial. O que você acha desse tom? Pega alguém de confiança nesse sentido. Mas talvez eu daria uma 4ª proposição, que é se junte aos bons. Aquelas pessoas que fazem sentido para você, em que você esquente a cadeira numa roda de conversa que preste e tome um pouco de vergonha na cara. Entendeu? Sensacional.
Ana Tomazelli, obrigado demais pelo papo. Onde as pessoas te encontram? Quem ainda não sei não se te quero, segue? não sei se quero que me encontre, não. Online, que o pessoal fala assim, vamos tomar um café. Eu falo, não, me dá um microfone, um negócio, me põe pra trabalhar, mas tomar um café, não quero. Eu viajo, posto história, o pessoal, você teve aqui? Eu falo, gente, com o tempo sobrando eu já não vejo ninguém, imagina com o tempo corrido, né? Não vai dar. Não quero. Eu sou meio antissocial também, mas brincadeiras à parte, tem duas coisas que eu acho que são importantes pra responder isso. Eu tô no Instagram, Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 L's. Tô no LinkedIn. Que se quiser falar mal de mim, né? Vai lá no LinkedIn pegar mais informação, né? Útil. Com Z e 2 L's também, Ana Tomazelli Oficial. Eu tô no TikTok, na verdade, só repostando umas coisas, porque... Dancinha... Então, eu fui dançarina de axé na década de 90, né? Oi, dá outro podcast isso aí. Vamos usar esse talento. Se eu começar a dançar, meu querido, eu arrebento no TikTok. O problema é que meu filho mais novo um dia falou assim pra mim, o Guilherme, mamãe, me chama de mamãe, tão bonitinho. Mamãe, você sabe que você tá sendo xingada no TikTok sem arroba, né? Eu falei, é mesmo, meu filho? Ele falou, faz um arroba pra te xingarem direito. Meu filho virginiano, claro, né? Faz um arroba, vamos organizar o xingamento? O que você acha? Ele é nossa obra-prima. Eu falei, excelente ideia. Aí vamos fui lá e fiz um arroba, tô sendo xingada lá, mas não tem estratégia, não. Então, eu respondo as caixas de entrada do Instagram, respondo as caixas de entrada do LinkedIn, tem que ter um pouquinho de paciência, mas me encontra lá. E posso dar um spoilerzinho rápido, porque vai sair dia 22 de outubro, né? Pode. Pessoalmente, as pessoas que já vivem comigo, nos meus grupos, né, nas minhas turmas, me enchem o saco, onde é que a gente vai ver palestra sua, tal, mas ou eu tô em empresa... Você faz palestras corporativas? Faço. Eu faço conversa, né? Tá bom. O pessoal fala assim, faz um PowerPoint. Não. Eu sento e uso essa ferramenta revolucionária chamada conversa. E eu ensino as pessoas a fazerem conversas difíceis. É uma especialidade, assim, minha. E aí, geralmente, eu tô em empresa ou tô em eventos muito grandes em que os passaportes são muito caros e nem é o tema da pessoa. A pessoa só queria mesmo ir lá, me ver e ver minha skin touchscreen ativada, né? Que daí eu abraço, fico nem noiva, né? Abraço, tá uma loucura. Aí, de tanto me encherem o saco... Eu vou fazer duas coisas, né? Eu vou fazer um lugar na internet que eu vou juntar tudo, vou virar influencer, né? Que é produtora de conteúdo, finalmente. Sim, você produz conteúdos. Vou juntar tudo num lugar só, porque o pessoal fala, onde encontra todas as coisas que você faz? Tá difícil de procurar. Ai, gente, tá bom. Então, vamos lá fazer um negocinho. E a segunda coisa é que dia 4 de dezembro, aqui em São Paulo, para as pessoas que já estão junto comigo de alguma forma, eu vou encontrar elas pessoalmente, né? Um dia inteiro... Pra gente falar de carreira, né? Revolução de carreira. Que legal. Pra 2025, fazer um plano de 12 meses, que eu sou a pessoa também dos pedacinhos. E fazer uma lista de ano novo que preste, né? Porque vai ser cumprida, de verdade. Fala que vai entrar na academia, a academia fica felicíssima, pico de receita, janeiro, fevereiro. Dá junho e fala, vou emendar esse restinho de ano, né? Já passou, já não dá mais. Foi. Ano que vem eu começo. Então, dia 4 de dezembro aqui em São Paulo, mas não vai vender nada em lugar nenhum. Só para quem já tá comigo, quem me comprou na planta, né, amado? Quem me comprou na planta... esgotado, não tem mais chance. Não tá esgotado, digamos assim, que eu vou convidá-los primeiro. Eles vão poder levar convidados. Entendi. Se você quiser muito a gente ficar amigo, a gente pode pensar no caso, mas meus sócios são muito certos, assim, de serem mais rigorosos, porque eu sou fundadora de ONG, né? Eu, se deixar, fico fazendo as coisas de graça. Mas dia 4 de dezembro, a ideia é passar um dia inteiro conversando, descansando, rindo, relaxando um pouco também, porque a gente aprende quando o músculo relaxa, isso é importante. Na tensão, ninguém aprende nada. Aprender sem sofrer um pouco, né? Mas eles dizem que eu deprimo eles, que eu alugo triplex, e eles ficam com tela azul, erro 404. A cara de todo mundo fica péssima, tipo a cara desses meninos aqui, ficam péssimas, mas eu adoro. Então, dia 4 de dezembro, se você quiser muito ir me conhecer de perto pra saber se isso aqui... Eu tenho 1,5 m, tá, gente? Porque o pessoal fala assim, achei que você era grande. É só isso aqui mesmo que tem. A gente talvez também produza uma lista de espera, enfim. Que legal. Não sei. Vai ser pequeno, temos espaço para mais. Dependendo de como for, a turma vai aparecer um testezinho. Te perguntar no Instagram, no LinkedIn. Pode, pergunta. Vai ter um filtro, já deu para perceber, mas algumas pessoas terão acesso. Exato. É que eu não quero gente chata, né?
Eu falo assim, posso te indicar uma pessoa? Eu falo, é chata. Porque a pessoa que não entende uma piada, eu já duvido um pouco da inteligência dela, porque o humor recruta inteligência. E quem não fala palavrão? Você acredita que quem não fala palavrão? Eu acredito, porque eu conheço e amo pessoas muito incríveis, muito religiosas. Não, aí sim. Que não falam palavrão. Aí seria contraditório. Eu, como carioca, tendo trabalhado no Lance, né? Um beijo pro Renan Santos, pro Dani Blaschkauer, enfim, pra todo mundo com quem eu trabalhei lá no Lance 20 anos atrás, imagina. Imagina que eram 60 homens, eu e a outra diagramadora, né? Com camiseta de vereador todo dia, assim. Não vai falar palavrão? O carioca? Só o palavrão dá uma temperadinha. Eu preciso dar uma segurada um pouco. Mas em reunião de conselho eu sou ótima, viu, gente? Eu sou conselheira de empresas, faço palestras. Sim. Eu sou sempre a cota Faria Limer do rolê, mesmo nas reuniões de terceiro setor. Eu consigo ser ótima, adequando a minha persona para interlocução. Claro. Né? Agora, prefiro muito mais quando a gente tá assim, numa conversa e pode falar, é uma merda, né? À vontade. O jovem, como desalinha nosso chakra. Mas eu falo bem de jovem, eu sou revolucionária até nisso. Então é isso, dia 4 de dezembro, tem lá o Ana Tomazelli Oficial. Tá bom. Aí vai ter esse lugar onde a gente vai juntar tudo pra ficar meio mais organizado, como uma boa virginiana. Claro. E aí, meu querido, 2025? Não sei. Tanta coisa, né? Muito por vir. O tempo, pra mim, passa um pouquinho diferente. Eu queria me aproximar de você, da Leque, enfim. Gostei muito. Já pode despedir? Pode. Eu não queria, né? Vocês queriam que a gente despedisse? Não, tá todo mundo assim, não. Pode com um gostinho de... Mentem bem. Fase 2, a gente arma. Mentem bem, né? Mentem bem. Bom, eu acho que é bom dizer também que me encontra no Sorrindo no Caos. Sorrindo no Caos, podcast. Eu quero agradecer, quero me aproximar, quero tornar público o convite que eu fiz no privado, quero te convidar para o Sorrindo no Caos. Maior prazer. Não em agradecimento ou deferência, muito pelo contrário, mas o Sorrindo no Caos, ele é um podcast em que eu só falo com um homem. Legal. De preferência o mais padrão possível, homem branco, cis, hétero, dito hétero, eu tenho dito, né, dito hétero, porque muitas nuances, de olho claro, assim, topo de pirâmide, cargo alto, né, porque a escada a gente começa lavando de cima. E no Sorrindo no Caos, eu falo com 2 tipos de homens, você me parece ser o primeiro, você até falou, que é o homem que a gente tem chamado de aliado, né, como a palavra que você usou, mas é o homem que tem mais intersecção com as ideias e tem uma razão para isso. Tem. Os homens que ouvem, chega uma hora que eu viro a professora do Charlie Brown, eles param de me ouvir. Vocês param de ouvir. Esse é o ponto. A voz feminina, Você né? precisa realmente da turma masculina que venha junto, porque eles só se escutam entre eles. Isso. Ou nós só nos Obrigada, exato. E a voz grave de vocês produz outra coisa na cabeça do homem. Total. Porque o homem, mesmo hétero, ele é homoafetivo. Vocês consomem autores homens, cantores homens, amigos homens, tudo de consumo é masculino para vocês. Futebol, então, masculino. A afetividade, ela é uma afetiva, mesmo nos homens heterossexuais. Claro. Né? Então, as mulheres ocupam outro lugar. E tudo bem, isso não é nenhum problema. Então, com homens que combinam mais com as minhas ideias, mas a gente debate bastante, é por essa razão. Com homens que não combinam mais ou muito com as minhas ideias, é por essa razão. E também pra gente aprender a discordar sem gastar o réu primário. Sim, né? Maravilhoso. Discordar de forma sóbria. A gente discorda, mas não significa que eu não goste de você. Às vezes é a mesma coisa. Mas, em geral, a gente precisa construir essa capacidade de discordar sem o afeto do amo ou não amo. Por quê? Garantia de direitos não é sobre afeto. Concordar e discordar, muitas vezes. Isso, agree to disagree, exatamente. Estamos de acordo que nós estamos de acordo. Eu fiz essa pergunta, inclusive, para o Mark Tawil, que esteve aqui, foi maravilhoso, ele falando sobre isso. Como discordar com elegância, foi a pergunta. E ele trouxe ideias boas. Ana, obrigado demais, foi um prazer te receber. Valeu. Eu adorei. Eu gosto também. de dizer que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Que bom que vocês quiseram, que o microfone funcionou. Eu espero que vá pro ar dia 22. Dia do aniversário do meu ex-marido de número 1, que eu amo demais. Até hoje tem dedicatória pra ele aí, inclusive. Porque o masculino me leva sempre adiante. Então, eu adoro produzir conversas com homens, porque é na conciliação que a gente vai avançar. Então, se a gente não assumir esse compromisso social, esses jovens não vão dar em nada e a gente não constrói masculinos melhores para o futuro. Os meus masculinos precisam ser melhores para sua filha. Faz então, mesmo que eles não gostem dela. Sim, certo? Sem dúvida. Mas eles precisam garantir o direito dela, a segurança e a falar o que ela quiser.
e segurar todas as portas para ela passar. Estamos juntos nessa. Esse é o nosso compromisso no tempo. Obrigada, gente! Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre estes assuntos, você pode seguir a Ana, @AnaTomazelli nas mídias sociais. E se você quiser ainda ingressar no MBA em Compliance da LEC, lembre-se, ainda dá tempo, acesse o site da LEC em leclec.com.br, você vai encontrar muito mais sobre isso. Segue a LEC aí nas mídias sociais e lembre-se, nos podcasts, de avaliar o nosso podcast, sempre muito legal também, porque você nos ajuda a levar a mensagem ainda mais longe. Obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima terça-feira às 18h18. Valeu!